O atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante evento da campanha presidencial, gerou comparações nas redes sociais com a facada em ataque ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante a disputa eleitoral de 2018. O próprio Bolsonaro usou a internet para fazer comparações em ação que levou a acusações de tentar lucrar politicamente contra o ataque ao norte-americano. Em sua conta no X, o antigo Twitter, o ex-presidente postou um vídeo insinuando que, abre aspas, somente pessoas conservadoras sofrem atentados. A comparação também foi feita pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Atentados contra políticos não são novidades, mas a recepção cada vez mais de entretenimento pelo eleitorado preocupa. Confira na 25ª edição do Linha Política, com Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Nós tivemos, então, esse caso, esse atentado, né? Mais uma triste passagem da política atual. Infelizmente, a política nos dias de hoje tem dado muito mais momentos preocupantes do que qualquer outra coisa. E o atentado contra o ex-presidente Trump, que é talvez o favorito, aliás, parece ser cada vez mais favorito nas eleições dos Estados Unidos, já tem colocado aí alguns especialistas, alguns avaliadores e cientistas políticos nos Estados Unidos e pelo resto do mundo, apontando como esse atentado deve interferir nas eleições, né, marcadas para novembro deste ano. Trump parece cada vez mais favorito e Biden, por outra vez, cada vez mais enfraquecido, né? Agora, professor, o senhor acha como é que o senhor acredita que isso deve interferir nessas eleições? Vai ser algo meio parecido com o que tivemos em 2018, com relação à eleição em que Bolsonaro também sofreu um atentado, no caso, aquela facada, né, do Adélio Bispo, durante um evento em Minas Gerais. O senhor acha que os resultados podem ser semelhantes, professor? Eu não acredito, porque nos Estados Unidos o processo eleitoral é diferente do nosso, né? Então, lá são os delegados, ou seja, a repercussão social no Brasil é muito maior porque o povo vota, né? Lá nos Estados Unidos são os delegados que elegem o presidente da República. E outra coisa, os Estados Unidos já estão acostumados com esse tipo de violência, né? Não é o primeiro presidente da República que sofre atentado. Isso é comum lá nos Estados Unidos, né? A gente teve o mais dramático foi a morte do Kennedy, o atentado do Reagan. 2 presidentes anteriores foram mortos, foram assassinados, né? E se a gente pensar lá atrás, ainda é Abraham Lincoln, né? Mas lá atrás, primeiro presidente americano. Abraham Lincoln, pois é. Isso. O Bush teve uma granada, jogaram uma granada na Casa Branca que não estourou. O Clinton teve rajadas de tiros na Casa Branca. Então, eu acho que no Brasil a repercussão é maior. Agora, é evidente que o Trump, como é um homem marqueteiro por excelência, ele vai fazer desse incidente um mote de campanha, né? Porque você viu, ele caiu, né? Tomou o tiro, quer dizer, ele teve uma sorte violenta, porque ele podia estar morto, né? Pois é. Mas ele, quando se levanta com o punho fechado. E aí, eu acho que a repercussão que pode ocorrer é dizer o seguinte: eu tomei um tiro e estou forte. E o Biden, infelizmente, está com problemas de memória, né? Eu sou forte, eu tomei um tiro e estou aqui na campanha. Não sei se isso ocorreria com o Biden, né? Nas redes sociais, Trump declarou, abre aspas, neste momento é mais importante do que nunca que estejamos unidos. Ele acrescentou, não temeremos, fecha aspas. O presidente Joe Biden condenou o ataque ao seu rival político. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. Então, pode ser por aí, mas eu acho que não tem muita relação do Brasil. No Brasil, nós somos mais passionais, né? Nós gostamos de ser vítimas, usamos da vitimização uma forma
de campanha política. Nos Estados Unidos eu acho que não, eles são um pouco mais frios a respeito desse assunto, né? Essa é a minha opinião. Há uma semelhança muito grande, né? Há uma semelhança muito grande. Da facada do Bolsonaro, o tiro do Trump, a invasão do Capitólio, a invasão de Brasília, do Congresso, né? Da Praça dos Três Poderes. Ou seja, há uma certa semelhança, mas eu acredito que os efeitos lá são menores do que os efeitos aqui. O que pode prevalecer é essa história só que o Trump vai. Mas eu não sei se você observou, ele teve numa convenção ontem, ele estava muito abalado. Ele estava uma pessoa assim meia, ou seja, como ele mesmo disse, eu poderia ter morrido. Eu poderia não estar aqui hoje, né? Porque não é fácil uma pessoa tomar um atentado daquele jeito, e principalmente nos Estados Unidos. E ele ficou um pouco meio abalado. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso não vai ter muita interferência nas eleições nos Estados Unidos. Apesar, professor, que o eleitor americano também tem ficado cada vez mais, eu não digo passional como latino, mas tem, e principalmente, claro, a ala mais conservadora tem colocado aspectos extremistas cada vez mais assustadores, como a própria invasão ao Capitólio, né, que o senhor citou. E uma outra situação, para a gente pontuar ainda dentro do atentado em si, daquelas imagens, o senhor colocou muito bem, né? Ele já se levanta com o rosto sangrando e de pulso, né, de mãos pro alto, mostrando ali fazendo um gesto de força. Até porque a gente está falando de Donald Trump, que não é alguém só da política, né? A gente está falando de alguém não só da política e não só dos negócios, mas alguém também da mídia, né? O Donald Trump sempre esteve envolvido e muito bem envolvido com a mídia e sabe muito bem como utilizá-la, independente se outras alas concordam com a forma ou não. Agora, até por isso, pelo que me parece, o senhor, durante a sua fala, e eu pensando aqui a forma como ele deve utilizar, pode ser que isso vá um pouco contrário também à forma como o grupo de Bolsonaro utilizou em 2018, porque para a gente lembrar, né? Em 2018, Bolsonaro estava disputando a eleição contra o PT, contra Fernando Haddad, o atual presidente Lula estava preso, né? E pós-atentado, Bolsonaro, é claro que o caso de Bolsonaro, uma facada, foi muito mais pesada, né, fisicamente para a saúde de Bolsonaro do que o que houve com Donald Trump, mesmo o caso do Donald Trump sendo sério, porque, como o senhor citou, por centímetros a mais, a coisa poderia ter sido muito mais complicada, né? Ele poderia até ter falecido. Mas o Bolsonaro, ele ficou de fora de eventos das eleições e foi tratado, né? Foi colocado, até de uma forma que não é muito convencional a gente ver o Bolsonaro, mas como o atacado. E talvez o Trump ele utilize politicamente o atentado de uma outra forma, como o senhor citou. Não do atacado, mas sim do forte, né? Para contrapor a fragilidade do seu adversário, que é o Biden. Agora, o professor... Aliás, o senhor citou também o evento de ontem, né? O senador Vance, o J.D. Vance, foi anunciado como vice. Dias depois do atentado, foi anunciado como vice de Trump e inclusive com este nome acentua essa forma de atuar mais rigorosa, mais para a linha do conservadorismo, do nacionalismo exaltado, né? Deve Trump continuar assim. Mas aqui, terras tupiniquins, a política brasileira já começa, pelo menos principalmente a ala bolsonarista, já começa a querer lucrar, entre aspas, com o que aconteceu nos Estados Unidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a publicar vídeos comparando a situação dos dois atentados, chegou até mesmo a falar que, abre aspas aqui para o ex-presidente, somente políticos conservadores, somente políticos da direita são alvos de atentado, que a gente sabe que historicamente não é assim que acontece, mas é a forma de Bolsonaro de ver. E inclusive também teve postagens aí
de seus filhos, da esposa, Michele Bolsonaro, também fazendo comparações. Somente pessoas conservadoras sobre atentados, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém, mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política que o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, não me entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre eu ter sobrevivido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é o que vem de cima. É o momento do bolsonarismo também tentar lucrar com o que aconteceu nos Estados Unidos, professor? Não tenha dúvida, porque as perspectivas do Bolsonaro são limitadas. Ele não vai ser candidato, Sim. Vai ser preso, todo mundo sabe disso. Está havendo uma grande cisão, né, dentro do partido, principalmente agora nas eleições, né? Tem gente que não quer o Bolsonaro na fotografia, que é apenas um nome na propaganda, né? Então ele na verdade ele vai usufruir muito desse aspecto para poder tentar trazer a memória de quem foi ele. Mas eu acho isso muito difícil, porque na verdade ele está numa curva descendente. Porque as coisas que estão sendo reveladas agora, a questão da BIM agora, então, é uma coisa assim que não tem saída para ele. Ou seja, a situação política dele é cada vez pior em termos de imagem, né? E ele está perdendo popularidade, já está comprovado isso. Então ele vai usar esse artifício dos Estados Unidos, esse incidente dos Estados Unidos, para tirar partido disso, dizer é só a direita e tal. Mas no caso aqui do Brasil e dos Estados Unidos, você vê aqui a primeira notícia que surgiu de que o Adélio era petista, depois era PSOL, que aquele ataque foi do PT que fez. Então, na verdade, o Bolsonaro ganhou a eleição contra o antipetismo. Sim. Porque nós vivíamos um ambiente da Lava Jato que comoveu a sociedade como um todo. A sociedade ficou indignada com a questão da Lava Jato, que a Lava Jato trouxe. Agora, o que mais me preocupa, Francisco, que a gente deveria discutir, eu acho que a sociedade também deveria discutir, é que não está havendo mais ideologias. Ou seja, será que diante desse cenário extremamente preocupante, a pergunta, as ideologias estão sendo substituídas pela raiva? Quer dizer, né? Porque é verdade que a polarização ideológica contribui para esse clima de hostilidade. Verdade. Mas é importante a gente considerar os fatos como, por exemplo, a erosão, né, da confiança nas instituições, a questão dos partidos, né, a questão da representatividade, a questão das lideranças. Você veja, a maior democracia do mundo apresentam dois candidatos extremamente não representativos do poderio que é a democracia americana. Eu não sei quais foram as respostas que os democratas deram, não sei qual foi a resposta que os políticos deram. Eu, sinceramente, acho que o Trump vai tentar tirar proveito disso. Aquela foto dele com o braço erguido, aquilo, se fosse encomendado, não saía melhor. Sabe? Mas, de qualquer forma, ele vai explorar isso. Sabe? Cabe aos democratas encontrar um jeito, sabe, de não permitir que isso seja a razão pela qual ele possa ter votos. Todo mundo conhece o Trump, que sabe que ele é aquilo lá. É um fanfarrão, né? Ele para entrar no Partido Republicano, ele não entrou no Republicano, ele era um outside, que depois, no fim, ele teve que ser absorvido, né? Absorveu. Esse Vance, o vice-presidente, o chama de Hitler. Ou seja, o Trump não é uma figura assim que os americanos, de uma certa forma, gostariam de ter como presidente, né?
Mas, por outro lado, você veja, os democratas não têm um outro líder para substituir, né, o Biden. Quer dizer, um homem de uma grande experiência, mas a idade, isso de uma certa forma, contribui para uma dificuldade de governar o país. Mas o que mais me preocupa é que essa polarização, essa radicalização está transformando os pleitos eleitorais em disputas raivosas, não mais disputa de ideologias. Qual é o plano de governo do Trump? Ele não tem. Qual é o plano de governo do Bolsonaro? É contra o sistema. Que sistema? Nunca teve sistema. Que sistema? Tem um sistema, mas qual é o sistema? Que nem o Jânio, que se renunciou pelas forças ocultas. Forças ocultas que ele nunca definiu. Então, essa questão de hostilidade me parece que talvez seja a coisa mais difícil que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. Porque, na verdade, as ideologias, os líderes, os partidos políticos estão desaparecendo, ou seja, não estão representando aquilo que deveriam representar para a sociedade. E a sociedade está procurando o seu caminho, de uma forma também não muito usual, né? De uma forma um pouco agressiva. Então, eu acho que é isso aí. O Bolsonaro vai utilizar do fato lá do Trump para melhorar um pouco a imagem dele, mas eu acredito que ele está em uma descendência de popularidade em função das coisas que estão sendo reveladas agora pela justiça, né? E a gente esqueceu daqui também de um atentado, lembra? Aquele atentado do ex-primeiro-ministro japonês, Sim. o Shinzo Abe, que foi assassinado, né? Era um político extremamente hábil, de penetração no mundo todo, também foi assassinado. Então eu acho que é isso. A sociedade está com uma cesta de necessidades que os políticos não estão sabendo interpretar. E até para falar sobre essa questão de atentados, o Bolsonaro vira público como veio ontem, né? A gente está gravando hoje na quarta-feira e como veio ontem, para falar que no Brasil somente políticos conservadores e políticos da direita, né? Dessa direita bolsonarista, né? Não a direita histórica do Brasil. Falar que somente esse tipo de político é alvo de atentado é, no mínimo, jogar com a inteligência do eleitor e o desrespeito, né? Porque, vamos lembrar, a gente, por anos, acompanha o processo para se descobrir tudo que, aos poucos, vai se descobrindo sobre o caso Marielle, vereadora do Rio de Janeiro, morta num atentado, né? Pelo que tudo indica, com alto envolvimento miliciano. Miliciano também tem envolvimento com política. Então, assim, minimamente essa frase do Bolsonaro é brincar com a inteligência do eleitor brasileiro. Agora, o professor, o senhor citou também a possibilidades para o nome de Biden, né? Por exemplo, a sua própria vice, Kamala Harris, várias pesquisas mostram que ela tem uma rejeição muito grande por algumas frases, comportamentos durante os últimos anos como vice de Biden, e de acordo com algumas pesquisas nos Estados Unidos, um nome que seria possível para tentar aí impedir a eleição cada vez mais iminente do Trump seria o de Michelle Obama, né? Ex-primeira-dama, esposa de Barack Obama. Esse seria um nome de acordo com a popularidade junto à população norte-americana, mas aí o jogo já está muito mais adiantado, seria inviável colocar um outro nome hoje no lugar de Biden que não o de Kamala Harris, até porque a gente está falando também na questão de investimento, né? Então tem tudo mais. Professor, eu acho que não, o Biden não vai ser substituído, porque o Biden, na verdade, os Estados Unidos estão saindo de uma crise. Ou seja, a hostilidade, a raiva, não está permitindo que os americanos verifiquem que os Estados Unidos estão saindo de uma crise violenta, que foi a crise do Covid. Né? Agora, seria bom a gente falar também, né, que o Bolsonaro cita que só políticos
de direita sofre abuso, né? São assassinados, mas a direita também mata. Quem não se lembra do incidente do Arnon de Mello, que matou um colega no Senado brasileiro. Dentro do plenário, pois é. Dentro do plenário, né? Que matou de uma coisa trágica, trágica pelo fato de ter utilizado o próprio plenário para cometer um assassinato e matar erroneamente um senador que estava naquele dia na sua última sessão, porque ele estava substituindo, né? Ele era suplente de um outro senador. E ele trouxe a família para participar da última sessão do qual ele iria participar. Então, a família assistiu o assassinato dele. O Arnon de Mello, né? O pai do Fernando Collor. Pai do Fernando Collor, não foi condenado. Pois é. Né? Foi legítima defesa, né? O fato do Bolsonaro falar que só a direita, não. A direita também mata, né? Quem matou Kennedy? Não foi a direita? Ou foi a esquerda? Né? Não sei. A gente não sabe, né? Ou seja, tudo indica que foi um cara de esquerda. Mas há um mistério ainda, né? Sobre a morte de Kennedy. A própria frase do Bolsonaro, esse tipo de a forma como se coloca em casos como esse de Trump, é uma forma nada apaziguadora, né? É uma forma que alimenta esse espírito do eleitor, que acredita que essa é a forma de se reagir ao contrário político. Aliás, se a gente for pensar na própria palavra política, né? A política é a proposta de você buscar soluções que não a violência. E hoje a política toda perdida, toda fora desse caminho do cerne que seria o contexto político. Esse tipo de frase é para isso mesmo, é para manter esse clima bélico, porque grupos de extremo, eles tendem a se alimentar desse cenário mais de violência, de ataque, da raiva, do ódio, não é? Política é diálogo, não é violência, não é raiva, é você saber ouvir e saber falar, né? Desde que o mundo é mundo, desde que lá em Roma, na Grécia, onde nasce a democracia, nada mais do que o que era, das pessoas se reunirem, discutirem, né, ouvirem, falarem. Agora, é preocupante isso, porque esses atentados têm ocorrido em diversos lugares do mundo, né? Então, eu acho que nós estamos perdendo a questão, os políticos estão perdendo a sua capacidade de diagnóstico, né? A informação, a rapidez com que as coisas se modificam. Eles, de uma certa forma, não estão entendendo esse processo. Veja o nosso presidente, ele fala coisas que não deveria falar. Pois é. Ele fala coisas que ele não deveria falar, mas ele fala. Como o Bolsonaro incentiva a raiva, a hostilidade, que leva o quê? Assassinatos. Ou seja, pessoas desequilibradas, pessoas que tenham, né, dificuldades, assim, vamos dizer, de entender as coisas, e aceitam essas ofensas como sendo pessoais, né? Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo, é lógico que o Bolsonaro vai utilizar do aspecto do acidente, da tentativa do Trump, vai tentar, mas ele insiste ainda numa situação que a sociedade brasileira, me parece, que não está aceitando mais, que é a questão da polarização, da radicalização. Muito bem, professor. E a gente vai continuar acompanhando aqui na expectativa de que tenhamos um ano eleitoral municipal deste ano, acompanhando os mais de 5 mil municípios, né? Que tenhamos eleições. Eu torço, mas sinceramente não acredito, mas que tenhamos eleições um pouco mais próximas do que a política deve ser, como o senhor citou, diálogo, propostas, planos, e cada vez menos bélica, como tem se mostrado nos últimos anos.
E na próxima semana a gente vai voltar com outro assunto para poder conversar com o nosso ouvinte, não é, professor? Exatamente. Mas é isso mesmo, Francisco. A gente tem que cumprir esse papel que a gente está fazendo para que a sociedade busque a paz, né? A cultura, desenvolver a cultura da paz, a cultura do diálogo, porque não vai se chegar a lugar nenhum se nós cultivarmos essa hostilidade, esse radicalismo, essa polarização. Então, um abraço para você, um abraço a todos aí, muito obrigado. Essa foi a edição número 25 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL, BBC Brasil e Terra. Ficamos por aqui. A apresentação e produção Francisco Assis, participação e comentários Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Jesus Henrique. Até mais.